Olá, boa tarde, boa noite, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a esse Diga Lá em Flores, que é essa live que eu faço com os meus alunos. E hoje a gente tem uma presença muito especial para mim, que é a Vera, que vai estar aqui com a gente daqui a pouquinho. Vamos entrando. Enquanto vocês querem saber como vocês estão, me escrevam aí. Tô aqui com um calor infernal aqui em Vancouver, tá muito quente. Dá um salve aí pro Roger. Quem mais? Tem alguns influencers entrando aqui que eu tô vendo. Nossa, tá um calor infernal essa cidade. Mas é isso, verãozinho. Eu prefiro muito mais passar calor que frio, então acho ótimo. A gente toma banho, liga o ventilador e é feliz no quente. Principalmente né, nesse lugar que só faz frio e chove, então não pode nem reclamar de calor nessa terra de cá. Tô aqui em Vancouver, pra quem não sabe, tô aqui no Canadá. Passando aqui uns meses e já tô de volta no Brasil, porque tem Expo Cannabis Brasil e eu vou falar lá. E daqui a pouco chama a Vera. Para começar, queria falar para vocês, né, dessa tragédia que está acontecendo hoje, desse casal brasileiro lá em Portugal. Então, muito triste de ver né, o estigma em torno da cannabis e como isso pode prejudicar uma família toda. Então, todo, né, meus melhores pensamentos e ajuda e tudo que eu puder fazer. E também tranquilidade para essa família aí que foi abalada por esse evento horrível que tá aí nos stories, depois vocês dão uma olhada. Falar também que normalmente esse Diga Lá em Flores eu trago pessoas, alunos meus, né, que fizeram o curso da Inflore de formação sobre ciência e indústria da cannabis, né, e que estão trabalhando nesse mercado, muito para inspirar vocês que ainda não estão, mas para mostrar também o caminho que pode ser seguido, né? E hoje a gente tem um tema muito especial, que é o que aconteceu comigo, que é o que aconteceu com a Vera, que é como né, entrar nessa indústria, como mudar a vida, como né, começar de novo dentro de uma nova indústria. Para mim foi assim, para a Vera também. Então a gente vai bater um papo hoje de quais as alegrias e as tristezas de entrar nesse universo da cannabis, principalmente sendo mulher, né? A gente sabe que é muito mais complicado para as mulheres esse mercado. Como é em qualquer outro mercado, né? Na indústria da cannabis não é diferente, os desafios que a gente tem. E então fiquem aqui para acompanhar esse papo. Já chama aqui a Vera para entrar, deixa eu achar ela aqui. Hoje de manhã eu tava com a caneca da Aurora, né? Agora eu tô com a caneta da Aurora. E deixa eu achar aqui, espera aí. Como é que eu acho? Eu vi a Vera passando, achei o convite, a gente começa esse papo. E aí, se vocês tiverem perguntas, só colocar aqui na caixinha, nesse ponto de interrogação, e aí daqui a pouco a gente responde. Oi, Vera! Oi, Tudo bom, querida? tudo ótimo. Um prazer estar aqui junto com você e com Ah, todos os que estão assistindo. eu que fico feliz, obrigada. Você tá aí toda de cachecol, eu tô aqui, tipo, verãozão. Pois é, que diferença, né? Ah, Aqui em São mas, Vera, Paulo, tá frio aí? tá. Que bom, né? É bom ter um climinha. A gente precisa de ter frio no inverno, chuva também, né? Para abastecer e água e tal. E daqui a pouquinho eu tô aí também, em setembro eu tô chegando. E, Vera, primeiro eu quero te super agradecer essa presença, de você estar aqui hoje, e não só a sua presença na live, mas a sua presença na indústria da cannabis. Então, você já sabe disso, mas fico super feliz de ter você como influencer, de ter você nos eventos. E queria que você se apresentasse para a galera aqui, para quem não te conhece, falasse um pouquinho sobre você e o que você está fazendo hoje na indústria da cannabis. De formação eu sou bióloga, né? E eu comecei trabalhando com pesquisa, né? Eu fui fazer estágio enquanto eu fazia faculdade e fui fazer estágio na Faculdade de Medicina da USP. E aí, terminando
minha faculdade eu prestei concurso, entrei numa vaga de nível superior e fiquei trabalhando num laboratório de cromatografia, Ok. que fazia dosagem de anticonvulsivos, dos medicamentos psiquiátricos, né? E aí o aparelho quebrou, não tinha verba para arrumar, e aí eu pedi para me encaminharem para outro local e eu fui para um laboratório do estudo do sono. Então eu trabalhei com pesquisa básica, fazia cirurgias, né, nos ratinhos e eu fazia para alunos, né, que faziam iniciação científica, mestrado, doutorado. Então eu dava todo o suporte no laboratório. Aí eu não satisfeita com esse nível médio, né? Eu queria um nível superior, porque eu já estava formada e eu fui prestar concurso, passei na Faculdade Veterinária da USP e fui trabalhar com fecundação in vitro, Uau. com pesquisa. Então a gente trabalhava com fecundação tanto de bovino como suíno e assim foi assim um grande desenvolvimento na minha área, né? Porque eu ficava no laboratório e a gente fazia toda a parte. Foi bem na época que veio o clone, né, da Dolly, e a gente participava de congressos também. Então foi muito bom, né? Uhum. Mas eu não contente, eu saí de lá e fui trabalhar com vendas de equipamento para laboratório. Então, aí eu fui trabalhar com vendas, que eu atendia os professores na USP e trabalhei uma época, um bom período. Depois eu engravidei do meu segundo filho e nessa gravidez eu tive, logo de início, tive que ficar, né, de repouso e ficar mais assim, em resguardo, né? Uhum. Então, eu acabei nem trabalhando durante a, a gravidez e fiquei em casa, né, até ele nascer. Aí, depois que eu tive ele, passou a época de licença maternidade, eu fui voltar para a empresa. Aí eu acabei me desvinculando da empresa porque eu já tinha mudado de lugar, né, de cidade, Uhum. estava morando longe. Então optei em cuidar dele, né? Que eu tinha minha filha de 16 anos e veio um bebê. Tinha a Carol e veio o Gustavo. Aí quando ele estava com 3 anos, eu falei, bom, agora vamos, né, voltar a trabalhar, prestar concurso, né, procurar alguma coisa. Aí quando eu fui ver, estava grávida do segundo, ou do terceiro, O terceiro. do terceiro filho. Aí veio o Calil, aí cuidei dele até 3 anos. Aí quando a gente já vinha observando que a minha mãe, ela morava em Campinas, né, numa chácara, e aí ela já estava apresentando algumas coisas estranhas, né? Ela falava e colocava umas palavras que não tinha nada a ver na frase, e eu já saquei que tinha alguma coisa diferente ali, né? E trouxe ela para fazer uma consulta na psiquiatria da Faculdade de Medicina lá da USP, e aí ela foi diagnosticada com demência de corpos de Lewy, Uhum. que é uma demência bem mais agressiva, né? Logo no início eles têm bastante alucinações, tem alguns lances de agressividade. E aí ela veio morar comigo, então eu ganhei uma filha mais velha. Uhum. E aí eu fiquei cuidando dela, isso, ela teve o diagnóstico em 2010, aí eu fiquei cuidando dela até uma época que eu não conseguia mais cuidar. A gente fez várias, eu levava ela para fazer várias terapias, né? Tinha um projeto lá na psiquiatria que era hospital dia, então ela ia de manhã, nós íamos, enquanto os cuidadores e familiares ficavam, né, com a parte da psicologia, a gerontologia, para você aprender e entender o que é né, a demência, todos os tipos de demência eles falavam. Aí os pacientes ficavam com educador físico, fono, terapia Uhum. ocupacional. Então eles tinham bastante ocupação, né, para a mente e para, né,
fazer atividades, artesanato, exercício, cantavam. E isso foi durante um ano, aí acabou o projeto, não tinha mais verba para continuar, acabou o projeto. Uhum. Aí eu consegui uma nova terapia no MUB, no museu aqui em São Paulo, que chama Faça Memória Cultural. E aí são terapeutas, né, que recebem os idosos que têm demência. E primeiro você vai no museu ver a arte que está sendo exposta, né? E elas falam sobre o artista, sobre o que ele está pintando, o que ele está expondo, né? E depois eles vão para um ateliê para fazer atividade, né? Uhum. Artesanato, cantar. E teve uma vez que foi um pintor do Rio de Janeiro fazer exposição e ele fez as pinturas sobre o carnaval. E foi muito assim gratificante, porque ao mesmo tempo que eles já viam e elas falavam em carnaval, eles já começavam a cantar as Ah, marchinhas de que carnaval. legal. Vinha a memória, né? Já vinha na memória as Mas marchinhas, até né? Então elas faziam. essa, até essa época você não tinha nem pensado em cannabis, assim, para ela, nada. Eu nunca tinha pensado em cannabis, né? Pelo contrário, assim, porque na verdade é, minha mãe criou a gente e sempre com aquele preconceito, né? Olha, cuidado com droga, não vai perto, né? E a gente cresceu assim. Eu nunca tive a oportunidade de ter um grupo, de ter, né? Uhum. Experimentar, então eu não tinha preconceito quando saiu, tinha grupos, né, reunidos, e eles lá e a gente aqui, e tudo bem. E, então, mas eu nunca tive contato, tanto é que eu nem sabia o que era cannabis, né? Uhum. E no tratamento dela, chegou uma época que eu não conseguia mais ficar com ela em casa, né? Porque ela já não tomava mais a medicação, ela cuspia. E aí eu tinha que fazer várias estratégias de colocar o comprimido em bala, né? Bala de Uhum. goma, no mel, para fazer ela, e ela mastigava o comprimido, aí na hora do banho ela não queria tomar banho, na hora de ir para o médico, né, não queria entrar no carro. E minha mãe sempre teve uma personalidade muito forte, né? Então, eles dizem assim que quando o paciente tem aquela personalidade, ele vai sempre ter aquela personalidade. Minha mãe sempre foi, né? Uhum. Muito guerreira, assim, de opinião, então ela não aceitava que os papéis estavam invertidos, né? Que eu que estava dando comando e ela tinha que aceitar. Ela não Uhum. aceitava. Aí eu tive que colocar ela numa instituição e durante o projeto lá na psiquiatria na USP, com as gerontólogas, psicólogas, elas falavam que chega uma hora que você precisa desse apoio, né? Uhum. Que não é que você está abandonando o paciente, não, você está buscando apoio e ajuda, Uhum. né? Uhum. Uma É, porque é casa difícil para a família também, né? Chegar nesse momento de falar, "Ah, não, vou deixar minha mãe nesse lugar, né? Imagino que é um processo também. é muito difícil, né? Você aceitar também, né? Você aceitar, a família aceitar essa Uhum. decisão e tudo Uhum. mais. Mas para a gente já estava bem claro, né? Que eu já tinha, né, participado, já sabia Isso bastante, que uma durou hora. quantos anos Então ela, aí cuidando ela, dela, assim? então ela ficou na minha casa comigo uns 4 anos e depois ela foi para a instituição, uns quatro, E cinco nesse anos tempo você estava parada de trabalho, que você estava com criança pequena, com a sua mãe e sem trabalho. em trabalho. Aí eu digo que Uhum. ela era o meu trabalho. Não, total, sem trabalho que eu falo assim, né? E institucional ou seguindo a sua carreira, mas Não, obviamente você devia ter muito trabalho insano de cuidar de na criança. Na verdade, a minha carreira ficou parada, abandonada há um bom Uhum. tempo, assim, né? Aí Uhum. ela foi para a instituição e eu comecei a fazer algumas coisas, tal. E aí, Uhum. quando foi em 2020, eu conheci o curso do Padre Ticão, da Unifesp, Uhum. cheguei a ter aula lá na igreja, né, presencial, mas depois logo veio a pandemia, foi tudo, né, Mas por que online. você interessou no curso dele? Você falou, ah, vou lá ver esse padre. Então, na verdade foi assim, eu vi alguém postou sobre o curso em algum grupo, sei lá quem, sabe Uhum. aquelas coisas que caem do céu? Sei lá. E aí eu entrei, olhei e eu falei assim, nossa, que interessante, né? Eu vou olhar.
E aí eu achei interessante e me inscrevi. Falei, vá, porque eu tinha que buscar alguma coisa. Eu estava, né, É. buscando alguma coisa. E aí eu entrei para o curso e fiquei maravilhada, fiquei apaixonada pela planta. E como é que foi para você assim ter esse primeiro contato, né, lá com o Padre Ticão? E você que não tinha experiência ainda com cannabis, aí você chegou lá e ouviu falar, né, de sistema endocannabinoide, de canabinoide e tal, de CBD, THC. Aí você, tipo, qual foi essa sua ideia? Você falou, nossa, tô entrando num outro mundo. Como é que foi para vocês? Então, na verdade, assim, para mim foi bem tranquilo, porque na verdade eu não tinha preconceito, né? E como eu sou Uhum. bióloga, então para mim Ah, boa. sobre, né, as Uhum. funções que a planta faz. Sempre eu trabalhei mais para a área médica, né? Então eu já Uhum. entendi assim bastante coisa, né? Então não sobre a cannabis, mas sobre como se ter um bom tratamento, buscar Uhum. alternativas. Uhum. E aí isso me interessou demais. Aí eu fui lá, o padre super simpático, super, né? Ele era maravilhoso, né? E aí quando eu cheguei lá, eu moro longe, né? E a igreja é em Ermelino Matarazzo, então eu atravessava a cidade, né? Para chegar lá, a aula era de terças à noite e a sala, né, embaixo da igreja, um salão enorme, cheio de cadeira e lotado, lotado de Uhum. gente. E aí eu, né, fiquei maravilhada. E eu vendo, e quando eu fui numa dessas aulas, o Raul Tami foi com a mãe dele dar um depoimento que ela estava com câncer, né, Uhum. na cabeça, tudo, e ela estava fazendo tratamento com a cannabis, que eles estavam cultivando. Então, para mim, aquilo, sim, foi fantástico ouvir aquele depoimento, né? E aí eu fui me interessando, fui fazendo. Aí eu, nessa turma 3 eu ainda tinha minha mãe, que eu cuidava, né? Ela estava na Uhum. instituição, mas eu que era responsável por tudo. E aí eu não consegui fazer, assim, uma. Porque você tem que entregar, né, um TCC para ter o Uhum. certificado. Aí eu não consegui. Aí depois eu me inscrevi para a quarta turma, para a quinta, para a sexta, para a sétima, e fui fazendo, né? E Uhum. aí nesse meio tempo, é, eu fui em 2020, aí no meio de 2020 eu já estava fazendo tratamento com a minha mãe, com a cannabis, só que ela já não andava, não falava, Uhum. né? E ela já estava bem debilitada, né? É. Mas ela ficou mais tranquila, ela não teve assim tanta agressividade. Então isso para mim já Uhum. valeu muita qualidade de Você vida para sentiu a ela. diferença quando você começou a dar para ela cannabis? Você sentiu a diferença, assim, uma resposta rápida? Então, eu senti porque ela ficou bem mais tranquila. Ela não teve assim muita melhora, né? Porque Sim. ela já estava no quadro avançado. O médico mesmo falou: olha, a gente vai dar qualidade de vida para ela, porque, na Uhum. verdade, é, ela já está num estágio bem avançado, né? Eu falei: Uhum. não, eu entendo, né? Eu já tinha feito, né, um semestre do curso. Eu falei: Uhum. não, eu quero, né? Uhum. E aí ela fez o tratamento, mas quando foi em dezembro de 2020, ela veio a falecer, Uhum. né? E quando ela faleceu, eu conversei com o padre, que eu conversava com ele, né? Ele dava muito conselho assim para gente e ele Uhum. me confortou tudo. Aí, quando foi primeiro de 2021, ele faleceu. Então, para mim foi Uhum. um baque assim, né? Perdi minha mãe, perdi o padre. Para mim Uhum. ele era um amigo, né? Mas e aí eu falei, bom, agora eu já sei o que eu vou fazer da minha vida, né? Eu vou ajudar as pessoas com a cannabis. Que E aí eu bom. comecei a participar é, durante 2020 eu já participava de muitas lives, muita, né? Tudo que era cannabis entrava no Instagram, entrava em tudo e eu, né, fui participando. Aí eu entrei na pós-graduação, fui fazer a pós, né? Uhum. Estudei e depois num dos grupos que eu estava falaram de Inflore, Inflore, Inflore. Daí eu falei assim, nossa, mas o que é Inflore? Ah, é o curso da Luna, você não conhece? Eu não conheço, porque na verdade eu não te conhecia pelo Instagram, né? Eu te Uhum. conhecia pelo pessoal falar, né, do seu curso, né? E aí eu fiquei maravilhada. Falei, não, tem que fazer esse curso, tem que fazer. E para mim foi assim, divisor
divisor de água, como todo mundo diz, né? Porque realmente, né? Quando você faz o curso lá da Unifesp, te dá uma base. Aí eu fiz a pós, você aprofunda mais. Mas para você ir para o ramo de trabalhar, eu quero entrar nessa indústria, é o seu curso, né? Que vai mostrar o caminho, que vai te abrir, né, os olhos e falar assim, olha, eu posso ir desse lado, eu posso aqui, né? E aí foi assim maravilhoso, né? Conhecer seu curso, conhecer você e, e aí Mas depois eu, do... Pode falar. eu tava. Não, eu ia falar que eu lembro, né, de você entrar na turma. Você era de que turma, você lembra? Eu entrei na turma 3 e depois eu fui, acho que, para a turma 5. Ah, tá. Você é daquele tipo de aluna que estuda, né? Que é aquela que aprofunda, faz e refaz. É, Mas eu lembro que quando você entrou, principalmente as primeiras turmas, e eu estava aqui, né, nessa época, em 2020, dezembro de 2020 foi quando lancei a isso. primeira turma da Enflore, e eu lembro também do Paticão morrendo, né? Eu não tive a oportunidade de conhecer ele, porque eu estava presa aqui na pandemia. E aí eu lembro que quando eu entrei na turma, e você se apresentou, né? Eu lembro de você se apresentando e dos seus questionamentos, assim, sabe? Eu acho que você foi. Inclusive, eu dei uma aula inteira só para conversar de uma pergunta que você fez, que eu falei, né, essa pergunta é muito boa, vou dar uma aula inteira sobre isso, que foi uma aula de como precificar, né, o nosso trabalho dentro da E, indústria. exatamente. Então, você viu que a memória tá boa. E aí eu lembro disso porque eu fiquei muito impressionada, assim, de ver a sua determinação, sabe, assim, nesse mercado. Porque desde o início, quando você... Eu falei, ó, só quem está pensando, né, em oferta, pensando em entrar, pensando, tendo, né, esse relacionamento com o mercado é que vai pensar como é que eu vou botar preço, né, no meu trabalho. E aí eu lembro de ficar super empolgada, assim, porque, lógico, porque você é mulher e porque você estava ali, tipo, empolgada, Tá querendo travando. entrar nesse mercado. E eu falei, não, vou dar uma aula inteira sobre isso, só para a gente poder pensar junto aqui como é que faz uma proposta de trabalho e tal. E, e aí eu lembro bem dessa vez, e essa galera do começo, assim, da Inflora é uma galera que eu lembro de todo mundo, porque era aula no Zoom, assim, muitas aulas, e a gente se via, né, no Zoom muito, então você é daquelas turmas, assim, que eu lembro, que eu sei de todo mundo, o nome de todo mundo e tal. E aí eu ia te perguntar o que assim, né, nesse processo de entrar no mercado, depois que você terminou o curso da Enflore, o que você pensou em fazer, como é que você começou, assim, qual foi a sua primeira experiência? Então, antes de começar o curso da Inflore, eu já fazia, eu me voluntariei numa associação, né, para fazer acolhimento de pacientes, né? Que Então, essa foi dica minha, né? eu era embaixadora, né? Então, eu fazia isso e isso eu fui pegando uma experiência, né, de estar conversando com o paciente, estar entendendo, né, o que ele estava precisando e ajudar ele a ter o tratamento, né? Fazer essa Uhum. terapêutica. Então foi fantástico, né? Esse período de voluntariado e depois que eu tive o curso, né, completo, aí eu falei, bom, agora eu vou ser consultora canábica. Foi quando eu falei, e agora? Quanto que eu sei? Como? E aí que eu fiz a pergunta, né? E aí, como é que vai? A gente vai. E, e aí eu comecei e eu fui assim, e uma coisa que eu lembro muito que você sempre fala, né, pra gente, não, vocês têm que entrar na indústria, não importa onde, como e quando, tem que entrar, tem que, né, às vezes pode ser que nem ganhe muito, não ganhe nada, mas tem que entrar para ter a experiência, né, ter essa vivência, né? Então eu falei assim, é isso que tem que acontecer, né? A gente tem que, já que eu estudei e fiz, né, o ano de 2021, eu fui para a Expo Cannabis Uruguai, Uhum. né? Participei lá, né? Fiz umas visitas lá que a gente
tinha programado pela FACT, foi fantástico também, né? Não conhecia, só conhecia as pessoas pela live, cheguei lá, né? E aí foi fantástico conhecer as pessoas de carne e osso. Isso é muito bom mesmo. E então, depois de eu fazer os acolhimentos na associação, eu parti para a consultoria canábica, né? Então, eu dou todo assim o histórico do que é a cannabis, né? Desde lá da história, da onde veio, falo sobre a proibição para quebrar preconceito, né? E o que é a planta, como ela age. Então, eu percebo, né? Eu já faço um questionário antes, né? Com o paciente para perceber qual que é a preocupação dele, né? O que ele entende, o que ele não entende, porque tem paciente que não entende nada, tem paciente que já sabe alguma coisa, né? Uhum. Então, assim, e é muito gratificante você passar isso, né? Você com o paciente, assim, e ele todo atento, né, no que você está falando, entendendo, não, foi ótima a sua consultoria, adorei e tal. E aí, aí eu comecei, e isso assim, é incrível, né? Porque eu sempre fui muito tímida e eu Não parece. jamais, então, eu jamais, mas o que me tirou, né, assim, foi quando eu comecei a trabalhar com vendas, que eu saí lá, né, da veterinária e fui trabalhar, porque eu tinha que bater na porta lá do professor e vender equipamento para laboratório, insumos, né? Uhum. E aí isso foi me soltando, e depois que eu fiz conhecer a cannabis, eu também vi que assim, a vida está aqui, a gente tem que viver agora, né? Não pode deixar para depois. E eu com já 50 e tananã, então eu falei, agora é a hora, né? Eu tenho que. Então, eu fiquei muito tempo parada, porque meu filho, hoje ele está com 18 anos, né? Quando meu filho, que eu parei de trabalhar. Então, eu Deu uma cortadinha aqui. mais de 10, né? Mais de 15 anos. Oi. Agora tá. Não, Voltou. tá dando para ouvir? Então, aí eu fiquei o meu filho, quando eu parei, ele nasceu, meu filho no meio, o Gustavo, ele, ele hoje está com 18 anos, né? Então, deu mais assim, deu uns, mais de E 15 como é anos que que eu foi para estava sua parada de família, assim, trabalhar, para os né? seus filhos E, adolescentes? Ah, desculpa, é que tá meio. Você tá falhando um pouquinho, não sei se tá dando alguma coisa na internet. Vocês estão me vendo bem? Eu acho que tá, né? sim, sim. Então, eu ia te perguntar o seguinte, como é que foi para sua família essa transição? Assim, né? Porque você vinha de uma carreira de biologia, ficou esse tempo dedicado à família, né? Trabalhando com a família. E aí, de repente, tipo assim, nossa, mamãe agora tá indo ali conhecer um padre falando de maconha e agora empolgou e quer trabalhar com maconha. Como é que foi isso para sua família, para o seu marido e tal? Foi assim, foi uma coisa bem natural, orgânica, assim, né? Porque foi Uhum. acontecendo sem uma programação. Não foi assim, meu sonho era estudar Aham, cannabis. aham. Não, foi acontecendo, né? Então, aqui com eles também foi acontecendo e na época minha filha já mais velha já não estava aqui em casa, né, do curso do Padre Ticão. E aí tinha o Gustavo de 18 e o Calil de 14. E Uhum. aí eu ia assistir às aulas, eu colocava no YouTube, na sala, na televisão, e vem aqui assistir a aula com a Aham. mãe. Eles passavam falando, eles passavam, o professor falando, então eles foram, né? E aí tudo eu explicava para eles, né? Então, na verdade, o meu primeiro paciente foi meu marido. Ah, aí os meus filhos eu sempre ficava explicando para eles, né? E aí Uhum. teve no ano passado, meu filho estava no terceiro ano do ensino médio, e ele falou: Mãe, a professora está falando sobre drogas, né? Eu falei: Nossa, que maravilha, fala para ela que eu vou lá falar da cannabis. E aí ela, nossa, aceitou. Eu fui Boa. lá para dar palestra para o ensino médio. E lá na escola dele é uma escola diferenciada, né, que é construtivista, não tem avaliação, a avaliação é diferente, né? E o terceiro, segundo e primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, eles têm aula juntos, né? Então, Uhum. estavam
uns 3, né, anos juntos e eles perguntando, super interessados, né? A professora, estava a coordenadora também, foi maravilhoso, né? E aí depois no final do ano ela pediu trabalho para eles, então eles apresentaram o trabalho, tudo e ficou exposto assim na escola, foi muito, muito gostoso. Depois eu fiz uma palestra para os pais na escola, né? Viver em Cotia. E aí para os pais também um grupo pequeno, né, pôde ir, mas assim já foi fantástico, porque perguntaram, tiraram dúvidas, né? Então aí eu fui assim, sabe, me empoderando, falo assim, nossa, eu tenho que levar essa Uhum. informação, porque é disso que o povo, né, diz a música, né, leva a música onde o povo está. Então eu acho que é isso, a gente tem que levar a cannabis onde o povo está, né? E falar na fila do mercado, falar no Uber, falar em qualquer lugar sobre a cannabis, porque todo mundo tem alguém doente em casa, alguém que está precisando. É assim, é incrível como as pessoas precisam, né? E assim nasce uma educadora, né? E aí, como eu fiz biologia, né, eu sou bacharel em ciências naturais, então, na verdade, quando eu fiz meu estágio para dar aula, eu não gostei de dar aula, eu fui fazer estágio numa escola do estado, né, e aí, primeira reunião com a diretora, ela falou assim, olha, a gente tem que aprovar todos os alunos, porque não pode ter uma taxa, assim, né, de repetência alta, né. Eu falei assim, aí eu fiquei pensando, mas eu vim aqui para ensinar, e se o aluno não aprende, como que vai passar? Desencantei de dar aula. Depois dessa reunião que a diretora falou, eu me desencantei, e aí eu fui para a parte de pesquisa, né? E Uhum. hoje, na verdade, eu vejo que eu sou educadora, né? Maravilha, não, a indústria da cannabis, quando você me contou, né, desse projeto na escola, eu lembro que eu fiquei assim, nossa, é isso, assim, só uma mãe, né, vendo os filhos adolescentes tendo essa oportunidade, esse empenho que você teve também de oferecer isso na escola, e a escola de ter aceitado, né, falar sobre esse assunto, eu acho esse projeto maravilhoso, eu acho que isso deveria ser ampliado, assim, te falei isso já, né, mas assim, Sim. falando aqui para todo mundo, que eu acho que esse é um projeto, né, principalmente nessa fase, igual você falou dos seus filhos, de 14, 18 anos na época, é uma fase que a gente começa a ter contato, curiosidade em relação a cannabis, né? Então, ou vai algum amigo vai oferecer, ou vai ver em alguma festa, e é muito importante a gente ter informação nessa época, né? Que isso é informação e educação nessa época, é uma redução de danos maravilhosa e muito legal, assim. Eu acho que esse é um projeto de tentar, né, ampliar e fazer isso, né? Imagine isso nas escolas públicas, né? Eu tenho muita Sim. vontade também de. Nunca fui convidada para falar numa escola, mas já falei para filhos de amigos, mas Ah, gostaria muito assim de falar em algum lugar assim, na escola e com polícia, é onde eu queria falar. ai, com policial, assim, eu também já pensei, porque aqui onde eu Legal, moro faça tem mesmo, Vera. alguns, né? Não, E e a aí Vera, assim, para quem não conhece ela pessoalmente, vai encontrar com ela em todos os eventos de cannabis, mas ela anda até com uma camiseta, né, Vera? Conta aí pra galera que você tá andando até uniformizada. então, agora, então, daí passou, eu comecei com as consultorias, né, para paciente, e aí eu falei, agora eu vou colocar meu currículo e vou, né, entrar no mercado, e aí eu comecei a representar, né, as empresas de produtos importados de cannabis, e hoje eu represento 3 empresas, então a gente vai com a camiseta da empresa, né, nos congressos e tudo mais. E assim, Fala aí, você pode falar qual empresa que você está trabalhando? Pode fazer o merchan aí. pode, tá, então tá bom. Então, eu tô hoje com a representação da BQ, né, da nossa querida Jamila e da Silvia, Uhum. que assim, os produtos são fantásticos, né, que tem
tanto a parte de óleo, né, sublingual para o tratamento, como dermocosmético, né, para o uso tópico. Que é E eu estou um com uma influencer também que contrata todos os influencers, que é tipo um cabide da Inflora, essa Bicure. ela é a parte prática do curso. Boa. Assim, agora a gente teve na SICMED trabalhando lá, nossa, foi fantástico, assim. E eu gosto desse contato, né? E é engraçado que as coisas vão acontecendo, né? E eu acho que quando a gente tem um certo é, travamento para alguma atuação, você acha que você nunca mais vai fazer aquilo, né? Eu, uma época, trabalhei em banco, né? Antes, quando eu entrei na faculdade, eu trabalhava em banco. E aí eu cheguei para o meu marido e falei assim, não, eu não quero, né, ser gerente de banco, trabalhar em banco, eu vou fazer um estágio, vou ganhar pouco. Aí ele falou para mim, não, então eu faço salgado, você vende e paga a sua faculdade, porque minha faculdade era paga, né? Uhum. E a gente foi fazendo isso para pagar, né? E assim, eu era super tímida. E aí eu saía na rua, eu morava próximo de um comércio, batia nas lojas, assim, departamento, né, de prefeitura e tudo mais, e vendia os salgados. Então, uma coisa assim que eu jamais assim, achei que eu fosse fazer. E Uhum. aí no banco a gente ficava no balcão e vinha só cliente reclamar, né? E aí eu falei, nunca mais eu quero trabalhar com atendimento às pessoas, Ixi, deu uma travadinha, Vera. né? Então, no banco, eu trabalhava no balcão e todo mundo vinha reclamar, né? Eles Uhum. reclamavam de tudo no banco, né? E quem ficava no balcão que escutava. E eu comecei a ter aversão às pessoas, né? Eu falo, nunca mais quero trabalhar com gente, né? Nunca mais. E hoje, cannabis. Então, eu faço essa educação para todo mundo, né? E se eu pensar lá atrás, eu jamais pensei né, em ser isso, né? E aí, além da Bicure, eu tenho a empresa que é da Nativa Care também, que tem o óleo sublingual, né? Tem vários tipos, tem o gummy, tem cápsula, tem o creme, e tem a The Quantic Hub, que tem o teste de DNA, né? Uhum. E tem uns óleos diferenciados também que tem terpenos. Então, Uhum. é isso. E aí Legal. eu me encontrei. É um trabalho assim que no início é difícil, não é fácil, né? Porque é um trabalho, eu falo que é um trabalho de formiguinha, porque você tem que falar com o médico, você tem que ganhar o médico e depois você tem que ganhar o paciente, né? Porque nem Uhum. todo paciente que passa numa consulta pode comprar o óleo ou vai querer comprar, né? Porque várias vezes a gente vai no médico, pega aquele receita e nem olha, né? Mas eu vejo que com a cannabis os pacientes são diferentes, né? Porque eles já chegam para o médico pedindo, olha, eu quero tratamento, né? Uhum. E quando fazem a consultoria comigo, aí eles já vão mais direcionados ainda, olha, eu sei que é assim, que é assado, né? Uhum. Então Uhum. é gratificante quando o paciente vem e dá esse retorno, né? Que ele já está com o produto e já está tendo resposta. Legal, eu acho que isso eu trabalhei também muito tempo em atendimento, né, aqui, atendendo as pessoas e vendo também elas voltando, dando esse feedback. E realmente, assim, quando uma pessoa chega com um problema, você indica um produto e ela volta falando, nossa, isso aqui mudou minha vida, ou melhorou muito isso que eu tinha e tal, é um sentimento muito bom, né? Eu acho que isso é uma parte que move muito, assim, a gente vê o resultado que essa planta tem. Que os produtos, né, podem proporcionar para a vida das pessoas. Acho que isso é uma coisa que motiva demais, assim. E na consultoria, eu gosto muito assim de pontuar para o paciente, né, custo-benefício, né, para ele saber, né, não é porque eu trabalho em Uhum. algumas empresas
ele não vai ter essa informação, não, ele tem que saber qual a miligramagem que tem, né, no produto, porque às vezes eles falam assim, nossa, esse daqui é mais barato. Eu falei, mas depende, né, é menos concentrado, você vai gastar mais. Então, eu faço esse trabalho dele aprender, né, o que que é, o que que ele tem que buscar, né, quando vai atrás do tratamento, né? Que ele tem que ter autonomia, que ele sabe, né? Que vai ter as gotinhas, que vai ter a fase de adaptação, né? Que se ele tiver algum problema, ele mesmo pode estar aumentando, diminuindo, conforme ele se sentir, que ele tem que se perceber, né? Que a medicina é uma medicina ancestral e não é uma medicina do futuro. Então, Muito é bom. uma coisa que já sai automático. Dependendo da pessoa que encontra comigo, eu já faço a consultoria assim, praticamente numa conversa. Ô, Vera, e assim, na sua percepção, né? Assim, você falou um pouco sobre isso, mas o que que você acha que teve assim no curso da Inflore que você fala assim, não, isso aqui foi o que eu senti segurança para poder falar e fazer isso, assim. Como é que foi esse processo assim para você? Então, para mim, eu acho que o ponto assim principal é a certificação do produto, né? Que você bate muito nessa tecla e eu acho que é excelente, porque todo mundo tem que saber, tem que aprender, e tem que é, saber que seu produto, que não importa se você vai trabalhar ou não, mas se você é paciente, você tem que saber que o que tem lá dentro, né? Que tem qualidade, tem segurança. Então, essa certificação do COA acho que é a aula principal. E Oh, legal. a parte de extração também, eu ainda não consegui atuar nessa parte de cultivo, extração, mas eu me encanto bastante também. Massa, legal. Eu vou te falar que esse módulo de extração, que é o módulo 6 é o que eu mais gosto, assim, que é ver essa transformação, né, da planta e nas milhões de possibilidades de produto a partir da extração, né, da cannabis. Eu acho isso muito legal. E quais são os planos, assim, o que que você visualiza, o que que você gostaria, para onde você está mirando aí na sua caminhada nesse mercado? Ah, então eu quero, sei lá, quero ganhar muitos pacientes aí e quero ver muita qualidade de vida nas pessoas, né? Eu gostaria sim que fosse legalizado, fosse liberado, que todo mundo pudesse plantar na sua casa, porque eu acho que independente de você trabalhar com um produto importado, sempre vai ter aquele que gosta de plantar, vai querer plantar, né? Porque é uma planta que não é só plantar, né? Você tem que ter cuidados. É trabalhoso, né? Não é difícil, mas é trabalhoso. Você tem que se dedicar, senão a planta morre, né? Você perde a planta, né? E na extração também tem que, né, ter todo cuidado, ter. Então, assim, sempre vão ter as pessoas que gostam de cultivar, que vão querer cultivar, que nem o hortelã, o, o capim santo para você fazer o chá, né? Tem Uhum, pessoas que plantam em casa, tem pessoas que compram o chá no mercado, né? Tem pessoas que importam chás uhum, maravilhosos. Então, o mercado da cannabis é isso, né? Eu quero um dia poder ver assim, né? As pessoas podendo, quem quiser plantar, planta, faz o seu próprio remédio. Quem quiser comprar na farmácia, compra. Quem puder, né? Quem puder, quiser importar, ter qualidade, né? Porque a gente sabe que o importado, para entrar no Brasil, tem que ter, né, toda a certificação, tem a qualidade, tem do produto. Então é isso. E uhum. eu espero assim ver qualidade de vida para as pessoas, né? E crescer nisso, né? Ainda não deu para ficar rica, mas quem sabe? Mas Mas hoje, eu já tô rica assim de satisfação, né? De estar vendo, né? O meu trabalho, tudo que eu aprendi, né? Graças a você, Luna, que você dá um estímulo para a gente, né? Eu precisava disso, né? Porque depois de tantos anos, né, sem trabalhar, eu precisava desse estímulo, né? E foi no seu curso, assim, que eu senti mais, assim, a presença de você como professor, estimulando, falando, e deu, né, toda a força para a gente, né, continuar. Vai lá, vai, trabalha,
né? Aprende e depois você vai ver, né, o que que você vai querer fazer ou não. Então é isso. Na verdade, eu ainda não sei assim o que que eu quero ser quando crescer, mas está acontecendo, entendeu? Papai do céu está mandando É. e eu estou abraçando. Foi, e ele te mandou, tipo, direitinho, né? Te mandou já logo para a igreja, depois da sequência, assim. Eu acho que quando a gente começa a alinhar, né, com as coisas que a gente acredita e as coisas vão vindo assim devagar, e assim, eu nunca imaginei fazer esse curso, né? Quando eu cheguei aqui para morar aqui no Canadá, para poder trabalhar aqui, para poder ver, né, a legalização, para fazer doutorado. Então, assim, a vida vai levando a gente por uns caminhos que a gente não espera, mas que a gente tem que estar aberto para, assim. Hoje aqui, né, na live, você falou, né, assim, desses recomeços da vida, assim, né, de como para a mulher também isso é, né, como eu falei no início, às vezes é muito mais complicado, porque tem esse tempo de gravidez, tem esse tempo de cuidado, normalmente também, né, eu não sei, em relação à sua mãe, você podia ter outros irmãos ou irmãs, você pegou também isso para você, então eu acho que esse é um caminho, assim, que faz a gente estar, ficar treinada para recomeçar. E aí, quando fala assim, tem que recomeçar, ela fala, já fiz isso várias vezes, bora lá, sabe? Então, eu acho É, que quem pega isso, igual você pegou, sabe, e abraçou a causa da cannabis, e eu vejo você, assim, com essa energia em todos os eventos, fazendo trabalho, e mesmo sendo super cansativo, de ficar horas, né, numa feira trabalhando, e a gente conversa muito também, né, sobre isso, sobre como está funcionando a indústria, como a gente pode também melhorar e ajudar também nesse processo. Mas né, nesse processo assim de recomeço, você falando, né, desde o voluntariado até começar, né, conseguir ter dinheiro, um bom retorno em relação a isso. Mas eu sempre te vejo muito contente, igual você falou, e isso eu acho que é muito gratificante. Assim, você fazer alguma coisa que está te gerando isso. Isso é uma coisa que a indústria da cannabis faz, assim, tem coisas que eu faço e eu sempre falo, né, que essa coisa da vocação, normalmente que eu sinto, né, para mim que entendo como vocação, é quando você faz alguma coisa, assim, mesmo que você está super cansada e vou falar, igual ontem aqui, eu tinha recebido uns mensagens no inbox aqui e pedindo conselho, falando algumas coisas assim de uso de cannabis, e isso são coisas que eu respondo, tipo, 1 da manhã, pode ser qualquer hora, se alguém fala assim, pô, tô precisando, tem alguém precisando, como é que eu faço isso? Porque minha mãe, minha tia, eu e tal. E eu fico muito feliz de ajudar as pessoas. Então eu acho que isso são coisas que essa vocação sai daí, né? Sabe? Sai de um lugar que não é um esforço. Você não fica assim, ai, que saco, eu vou ter que responder, estão me perguntando. É o contrário, você fica assim, que bom que eu estou respondendo, que bom que essa pessoa pode ser que ela consiga ter acesso, e aí eu passo também, né, vários influencers aí que estão representando, eu falo, procura essa pessoa, procura aquela, para poder né, conseguir ter acesso. Acho que a gente fala assim, você falou, né, de sonho nessa indústria, eu acho que um sonho é esse, de ter acesso amplo, da gente ter possibilidade, né, de acesso no Brasil e mais qualidade, então isso é uma coisa que a gente busca. E vou dar um spoiler aqui para quem está por aqui até essa hora, que eu vou falar com a Vera de novo, lá na Expo Cannabis Brasil, a gente vai participar de uma mesa sobre diversidade na indústria, então vai ser sexta-feira à noite. Eu espero todos vocês lá na Expo. Quem não planejou de ir para a Expo, quem estiver em São Paulo e não for, não conversa mais comigo. vai Não, perder. mas vai perder. Façam esse esforço de estar na primeira Expo Cannabis Brasil. Eu acho que é um esforço que vale a pena. Se for para escolher um dia, escolhe sexta, que eu vou estar lá. Que eu vou falar 2 vezes na sexta, tipo, de tarde e de noite. Então, e à noite eu vou estar com a Vera. E com outras pessoas também compondo a mesa. Vera, quero super agradecer pelo seu tempo. Obrigada por ser essa inspiração mesmo. Quando eu penso em pessoas, assim, alunos da Inflore que me inspiram assim nessa jornada, eu penso em você, assim, porque eu acho que você é esse combo, assim, sabe, de uma pessoa muito determinada, com, né, igual você contou que é uma parte da sua história, né, com 3 filhos.
né, com o processo todo da sua mãe, leva isso com muita alegria também, né? Eu acredito que isso é o que a gente quer trazer para dentro da indústria, essa diversidade de visão de mundo, essa possibilidade que a gente tem depois de, né, de uma vida conseguir recomeçar e conseguir se colocar nesse mercado como você colocou. Então, super parabéns aí pela sua trajetória até agora, que eu tenho certeza que vai ser muito, muito maior e duradoura que isso. E quando a gente trabalha com cannabis, né, eu fico pensando nisso assim na minha vida, quanto mais eu envelhecer, mais eu vou ficar mais inteligente, sabendo mais e mais educadora. Então, assim, só tem perspectiva boa com o tempo, né? E é o contrário de muitas indústrias e muitos trabalhos que muitas vezes você fica obsoleto, né, quando vai ficando mais velho. E eu acho que dentro da indústria da cannabis a gente vai ficando cada vez melhor. Pois é, eu queria deixar, né, uma palavra que eu acho que o principal é você fazer o que te faz ser feliz, né? E eu estou muito feliz, né, na cannabis. Eu fico assim até com remorso, né? Como eu não conhecia essa planta antes, sendo bióloga, que é absurdo. Mas sempre tem o seu momento, né? Para tudo na vida tem o seu momento. Então eu estou no meu momento muito feliz, atendendo, né? Fazendo as consultorias com os pacientes que buscam o tratamento, né? Precisar, pode me chamar, com a representação, né? Das empresas, né, com os produtos importados e quero levar mais informação para as escolas, que esse é um projeto que eu quero ampliar e a parte dos policiais também está na minha lista. Ótimo, vamos fazer juntas. E não fique com remorso por você, não. Fique brava com o proibicionismo. Isso é culpa, né? Uma pessoa fazer biologia e não conhecer uma planta, sendo que estuda várias, é um absurdo mesmo, e isso né, a personificação do proibicionismo em várias áreas, como tem vários médicos que não sabem o que é o sistema endocannabinoide. Sim. Então, a gente está correndo atrás dessa educação aí, você está fazendo parte. Eu vou dar, estou mais feliz ainda porque eu vou ser avó. Ai, que bom! Eu estou assim recomeçando minha vida, né, profissional e sendo avó, então esse netinho vai ser da cannabis, vai ser E é isso, uma avó que nunca ninguém esperava para ele. não, isso é maravilhoso. Imagina uma avó que trabalha com cannabis, a gente chegou nessa época da vida. Além disso, eu fico muito emocionada quando eu vejo essas crianças nascendo agora. E com certeza eu espero que o seu neto ele cresça, ele não lembre que a cannabis foi proibida e que ele cresça nesse mundo, né, tendo possibilidade e tendo essa planta normalizada, né, na sociedade em geral. Então vai ser uma alegria, assim, essas crianças falarem assim, será que cannabis era proibida? Nossa, vó, nunca imaginei. Aí eu vou para os congressos, eu vou levar os netos. Leva assim, e a gente está trabalhando para isso, para o seu neto crescer nesse mundo sem proibição dessa planta e de todas as outras drogas. Mas, velho, então tá bom, um beijo para você, obrigada, boa noite aí. E aqui ainda tá cedo, mas obrigada pelo seu tempo, um beijo para você. Obrigada, gratidão e muito amor, Luna. Você Ai, merece querida. tudo, nossa prof do coração. Obrigada, a gente se vê daqui a pouquinho. Em setembro eu tô chegando aí. Beijo, querida. Tchau, tchau. Beijo.